Olá, boa noite. Sejam novamente todos bem-vindos para mais um nosso bate-papo do Desancorando da Matrix. Eu falo um bate-papo porque a nossa ideia aqui é trazer consciência. A nossa ideia é justamente trazer aquilo que ninguém fala, né? Aquilo que não convém ser falado em função de enfim, de intenções, né, comerciais, financeiras, etc., de imagem, de personagem, etc., né? Então, a gente aqui, como nós sempre falamos, né, a nossa intenção aqui é trazer consciência. A ideia aqui não é dizer que nós estamos inseridos em determinadas coisas, mas sim trazer essas consciências para que a gente observe daqui a pouco se nós não estamos inseridos, né? E justamente é aquilo que, como o nome, né, do nosso trabalho aqui diz, é desancorar da Matrix, é a gente evoluir, né, para um estado de consciência mais elevado, né? E para isso a gente precisa ouvir para pensar sobre determinadas coisas, que é os assuntos que nós normalmente trazemos aqui, né? Nós temos percebido, eu tenho percebido, acredito que vocês também talvez tenham percebido, que tem uma, com relação a terapias, com relação à espiritualidade, com relação a curas, né? A gente, principalmente porque obrigatoriamente tem que estar aí, que bom se não precisasse, né? Olhando redes sociais, as coisas assim. Existe, se a gente for parar para refletir, uma sensação estranha, né? Parece assim, parece que muita gente, é como se muita gente de rolo, assim, estivesse todo mundo despertando ao mesmo tempo, né? E só que a gente também observa, vamos supor que todo mundo estivesse mesmo despertando ao mesmo tempo, mas a gente observa que praticamente nada mudou, saca? Nada tem mudado, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Aí a gente tem dezenas de pessoas, centenas de pessoas, né? Falando sobre energia, falando sobre consciência, né? Falando de propósito, sabe? Palavras, né, fortes, né? Só que na prática, a gente observa, se for observar na prática, a gente vê que, né, de uma forma geral, as relações continuam rasas, né? Os comportamentos continuam desalinhados e as escolhas continuam sendo feitas do mesmo lugar de sempre. Então, a pergunta que eu quero começar esse nosso episódio de hoje, né, é uma pergunta bem simples, né? Só que talvez para alguém possa ser um pouco desconfortável, né? A pergunta que nós começamos hoje é a seguinte: será, né, que talvez, né, isso que nós estamos chamando de despertar
é realmente um despertar? Ou será que isso também já foi absorvido pela Matrix? E se isso foi absorvido pela Matrix, na verdade, esse despertar, ele não está mais libertando, né? Ele está simplesmente nos reorganizando, né, dentro do mesmo sistema. Vamos lá, então. Vamos ver quem é que está aqui. Alau, boa noite, sua linda. Seja bem-vinda. Viviana Rigon, boa noite. Seja bem-vinda. Edemar, ô Ed. Boa noite, Ed. Seja bem-vindo. Denise Piovesan, boa noite, sua linda. Seja bem-vinda. Elisângela Pulga, boa noite. Alô, mandando carinha, legal. Participem, deem sua opinião, falem, me ajudem aqui, né? Isso aqui não é um monólogo, não é uma, como a gente disse, querer colocar informações apenas, né? E sim trazer uma consciência para que a gente, né, possa estar olhando para isso, né? E tentando perceber até que ponto nós estamos ou não, né? Dentro, né? Inseridos dentro deste processo de manipulação da Matrix, tá? Maria Auxiliadora Tavares, boa noite, seja bem-vinda. Então, dentro do que nós falamos aqui na introdução, né? Dessa questão de talvez esse movimento já tenha sido absorvido pela Matrix, né? E como a gente falou também que, infelizmente, né, a gente tem que estar aí nas redes sociais e tal, então a gente observa, a gente vê esses turbilhão, né, de curas oferecidas, né? E é óbvio que dentro da consciência, né, que temos, né, a gente passa a observar que na maior parte disso tudo, a espiritualidade, né, ela virou um produto, né? Tem pessoas vendendo espiritualidade. Mas, né, e essa questão por si só, ela até nem é o grande problema, né? O problema é que é óbvio, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que, enfim, fazer os nossos movimentos, né? Mas o problema é que quando a verdade dentro disso tudo precisa ser adaptada. E precisa ser adaptada para quê? Para vender. E aí o negócio virou comércio, né? Aí o negócio virou lucros, objetivo de lucros. E claro que temos que ter lucros, porque temos que ter um valor de troca, mas não entender que nós estamos vendendo um produto, tá? Porque nós não entregamos, o que nós entregamos não é nosso. Então, se nós não estivermos alinhados, né, com os propósitos e os princípios que nos possibilitam entregar essa cura ou esse alívio, enfim, entendeu? Nós estamos apenas vendendo um produto, né? E se a verdade passa a ser adaptada para apenas para vender,
o que acontece? Isso passa a entrar nas regras de mercado, nas regras de marketing, nas regras de enfim, de estratégias de empresas de marketing, né? Porque o mercado ele tem, a gente sabe, ele tem uma regra muito simples, né? Bem simples, que a gente normalmente não observa. O Edmar está falando ali da Coca-Cola. A Coca-Cola é um campeão dos campeões, né? A gente olha para uma fotografia daquela garrafinha da Coca-Cola com a mão segurando, suando, aquilo ali, o cara tem que enfim, se conter para não sair correndo para comprar uma Coca-Cola, né? Então, o mercado ele tem essa regra básica, né, do marketing, que é entregar o que não é verdadeiro, né? Como assim entregar o que não é verdadeiro? Se fosse verdadeiro, as pessoas procurariam 100 estratégias de marketing, né? O que é meu vem a mim, né? Então, o mercado ele não entrega o que é verdadeiro, ele passa a entregar o que é consumível. Opa, isso aqui vende bem. Opa, terapia vende bem, esse negócio dá dinheiro. Vamos lá. Entendeu? Ah? E o que é consumível, não, nem sempre transforma, nem sempre entrega o que está prometendo, que nós prometemos é a transformação, né? Pensa comigo, vamos criar um case aqui, tá? Se alguém chegasse para você, se alguém chegar para você hoje e disser assim, olha, tu precisa rever profundamente a tua vida. Essa pessoa né, tá me abordando, tá? Não importa se é pessoalmente, por redes sociais ou por onde for, por estratégia de marketing, onde for. As pessoas dizem assim, você precisa profundamente, né, rever a tua vida. Tu precisa assumir os teus erros, tu precisa encerrar ciclos, tu precisa perder coisas e tu precisa passar por diversos desconfortos. Agora me diz, quantas pessoas comprariam isso? A minha fala, o meu trabalho. Agora vamos mudar esse quadro. Vamos mudar esse quadro, tá? Agora a minha abordagem é diferente, né? Agora a minha abordagem é: não, querido, tu é pura luz, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Não, até isso aí é tranquilo. Tu só precisa te lembrar. Tu só precisa sentir que tá tudo resolvido. Percebem a diferença? Percebem a estratégia do marketing, que é a ferramenta da Matrix? Essa segunda opção, obviamente, é muito mais leve, né? É muito mais rápida e é muito confortável para o meu público-alvo. E é por isso que ela vende mais. Se eu te disser que tu vai ter que passar por desconfortos, que vai ter que ter perdas, que tu vai ter que encerrar ciclos, que tu vai ter que, entendeu? A pessoa, não, para aí, eu vou procurar alguém que diga aquilo que eu quero ouvir. Porque eu não quero passar por isso. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar pelo que tem que passar. Então, baseado nisso, né, aos poucos,
a espiritualidade foi sendo moldada. De alguns anos para cá, isso não é muito antigo, não. Entendeu? Só que foi sendo moldada, tudo bem, as coisas têm que evoluir, só que ela foi sendo moldada não pela verdade, mas sim pela aceitação do público, por eu prometer entregar aquilo que a pessoa quer receber e não o que ela precisa receber. E aí a pessoa está errada em não querer receber, não, eu é que estou errado, né, na minha abordagem de dizer que está tudo bem, que está tudo certo, entre outras coisas aí que, né, que normalmente a gente vê bastante isso sendo oferecido, né, não só nas redes sociais, em todos os meios, inclusive pessoalmente, né, ok? O que aconteceu aí? Aconteceu aí o que de uns tempos para cá uma normalização do desalinhamento, né? E aqui agora é onde entra um ponto ainda mais sutil e mais perigoso, que foi a normalização do desalinhamento. Justamente a normalização do desalinhamento. É normal, não tem problema. Tá tudo certo. Pode fazer o que tu quiser. Isso aí a gente resolve. É só um piscar de olhos. Hoje, diversos comportamentos que antes eram vistos como claramente, né, desequilibrados, eles estão sendo suavizados, porque eu preciso vender, porque a verdade dói, inclusive com nós mesmos, e nós próprios, se estamos inseridos nesse contexto da Matrix, nós próprios acreditamos nisso. Mário Anselmo, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Nós próprios nos convencemos e ninguém nos convence do contrário, de que os meus comportamentos, as minhas ações, as minhas atitudes estão desalinhadas. Por quê? Porque nós estamos dentro do mesmo processo. E aí é isso que nós levamos para os outros. Né? A frase cura, o templo. A frase clichê: o tempo cura ou deixa a vida me levar. Isso aí é uma das frases clichês que, na verdade, é uma inverdade, né? Porque o tempo não cura, não. O que cura é uma mudança de atitude. É. A espiritualidade não tira nada de dentro de mim e coloca outra coisa. A espiritualidade, ela me fornece a energia e o meio para que eu me cure através da minha mudança de atitude, da minha mudança da forma, né, como eu enxergo as coisas, como eu entendo as coisas e qual é o valor que eu dou para determinadas coisas. É. Então, e essa suavização que vem acontecendo, que está acontecendo, e que a gente está aqui falando sobre isso, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para ver até que ponto nós estamos inseridos nisso, né? Ela não vem de uma forma explícita, né? Ao contrário, é uma coisa muito suave, né? Ela vem sempre de forma simbólica, né? E isso é o que é repassado nesse contexto, né, inclusive do que nós falamos agora, de forma simbólica, né, que vem toda vamos dizer, aquela também frase clichê, né, de que não, isso aí, tudo que tu fez, tudo que tu viveu, todo o desregramento, ou sei lá, o que aconteceu, foi necessário para a tua evolução. Será?
Outra, tudo é aprendizado. Realmente, tudo é aprendizado, só que eu tenho maneiras e maneiras de aprender. Né? E a outra clichê também é, não, tudo bem, tu precisava passar por isso, para evoluir, para isso, para aquele outro. Será que precisava passar por aquilo? Será que a gente, porque às vezes a gente diz assim, ó, por que eu não consigo fazer determinadas coisas e essas coisas são tão fáceis para os outros? Só que a gente só enxerga o final das coisas, né? A gente não enxerga normalmente toda a trajetória, boa ou ruim. E isso está relacionado com a semi-verdade de que foi necessário para a sua evolução, de que tudo é um aprendizado, de que o fulano precisava passar por isso. Tá? Então vamos botar um será aí. Será que não é uma escolha? Porque nós vivemos de escolha. E toda escolha traz uma consequência. E claro, todas essas frases aí, elas podem ser verdade, sim. Tem situações que precisava passar por isso e tal, só que existe uma balança aí. Se a gente olhar, tem coisas que eu não precisaria ter feito que eu estou pagando hoje, vamos pagando, né? Não é essa palavra certa, mas vamos usar. Entendeu? Que eu estou passando por determinadas consequências em função de determinadas ações que eu não precisaria ter feito. Então, pode sim ser uma verdade, mas também, em determinadas situações, pode ser usado como uma distorção. Sabe por quê? Porque quando as coisas viram um aprendizado, né, na verdade, se virou um aprendizado, não tem nada mais para corrigir aí. Pensa bem comigo. Para e olha. Se era um aprendizado, legal, aprendi, não tem nada mais que corrigir, não tem que. Né, tá tudo resolvido. E quando nada precisa ser corrigido, o padrão continua. Por isso, né, o perigo da fase de que isso faz parte do teu aprendizado. Porque isso me suaviza. Bom, fez parte do meu aprendizado, tudo bem, estou livre, estou perdoado, estou, sei lá, absolvido, peguei minha carta de alforria, tudo bem, só que o padrão continua aqui. O padrão não mudou. E nem vai mudar. Se eu achar, se eu entender e eu aceitar que tudo faz parte de um aprendizado. Tá dando para entender, galerinha? Sim, não? A Matrix, tá? Na verdade, ela não quer e ela não pode eliminar a culpa, tá? Ela quer fazer o quê? Ela quer controlar a culpa, manipular a culpa, né? Usar, né, da culpa, a culpa como ferramenta. E esse é o ponto. Antes, a culpa nos prendia por muito tempo, né? E agora, hoje, né, ela é liberada quase que instantaneamente. Ela é liberada rapidinho, porque isso faz parte do meu aprendizado. Ah, nós temos que ficar sentindo culpa eternamente? Não, nós temos que mudar o nosso padrão, enfim, de vida, de atitudes, de ações, para quê? Para que nós somos o resultado das informações do meio, né? Tudo aquilo que a gente viveu e vive em todos os sentidos. O meio envia informação para o consciente envia para o subconsciente molda quem nós somos. Então, o que acontece?
Se eu não mudar o meu padrão, eu continuo enviando a mesma, independente do que eu falo, independente do que eu penso, independente do que eu digo, o subconsciente continua movimentando as mesmas informações que estão lá no HD. E aí, se eu mudar o meu padrão, não é de um dia para o outro. Imagina, eu erro, sinto um incômodo. Aí eu vou lá e faço uma prática qualquer e pronto, alívio. Que bom isso, né? Que barbada. Agora observa com profundidade. E isso acontece, tá? Isso acontece, tá? Mas observa com profundidade. Esse alívio, ele veio de uma transformação verdadeira? Ou será que isso aí, esse alívio, ele veio de uma anestesia emocional? Existe uma diferença enorme entre processar algo e aliviar algo. Concorda? Alívio é temporário. Processar é definitivo. E aí o que acontece? A Matrix oferece alívio, porque o alívio mantém esse ciclo. E nós, terapeutas, e muitas pessoas, e os marqueteiros, e a Coca-Cola, e etc e tal, entendeu? Eles não podem processar, eles têm que vender o alívio, porque eu tenho que vender novamente para esse cliente. Vamos falar agora de algo, de um ponto aí que é muito, mas muito mais confrontador, tá? E quando eu digo confrontador, é que é muito mais difícil de nós aceitarmos, nós mesmos, entendeu? Só que isso é extremamente necessário, que é o quê? O nosso passado. A gente sabe aí que existe uma ilusão sendo vendida, tá? De que o passado ele pode ser resolvido instantaneamente. Pô, Roger, mas tu falou que mudando o padrão comportamental e o padrão de observação e tal é resolvido. É, mas não é instantaneamente. Isso existe uma análise direta com qual é a quantidade de informação que eu tenho versus ao que aqui a nova que eu quero colocar. Nós já vamos falar sobre isso. Tá? Então, isso é vendido dessa forma, que basta ali algumas sessões de terapia, alguns rituais, ou algumas compreensões, né? E isso vai ser resolvido. É claro, a ideia não é tocar o pavor, nem o barata voa, né? Claro que muita coisa pode ser reorganizada, tá? Mas não tudo. Por que que não tudo? Porque existem marcas. Foram criadas marcas, né, que não são apenas emocionais, são marcas estruturais. Lá na magia dos orixás, a gente diz que tem coisas, que algumas coisas que são feitas não conseguem ser desfeitas, né? Tem uma outra, agora esqueci do outro termo, né? O que foi dito não consegue ser desdito, né? E assim sucessivamente. O que foi feito não consegue ser desfeito, e não consegue mesmo, entendeu? Isso está registrado lá na caixa. Vamos entender assim, ó, para ficar mais claro a coisa. Tá? Anos.
pessoa tem lá anos de comportamento desalinhado. Tudo bem. Foi uma escolha. Só que isso, esse comportamento, o que gerou, né, o resultado desse comportamento, eles não são apenas memórias. Né, que eu vou ali, viro um botãozinho, apago da minha memória e acabou. São padrões enraizados. E esses padrões enraizados não são só meus, tem terceiros, quartos, quintos, milésimos envolvidos nisso. E padrões, aí é que está a diferença que a gente tem que atentar. Padrões não desaparecem com o atendimento. De forma nenhuma. A espiritualidade não pega e joga um raiozinho na minha cabeça aqui e me muda. Agora, a partir de agora, eu virei uma pessoa diferente. Os padrões desaparecem com prática constante, prolongada. Por isso eu estou dizendo que não é de um dia para o outro que se cura. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tá? Agora, observe isso. Por que eu estou dizendo isso? Tá? E eu não estou dizendo que a pessoa está fadada ou está condenada a viver anos a fio e para depois, lá, quando perto de morrer, é que vai mudar tudo. Não é isso. Tá? Assim, pega uma pessoa aí, aquela pessoa passou 10 anos, 20, 30 anos, tá, dentro de um padrão de comportamento completamente egóico. Tá? E aí depois, ali sei lá, vou buscar terapia, vou buscar espiritualidade, vou buscar um atendimento, e em poucos meses elas querem se sentir leves. Beleza, tranquilo, é para isso que existem as terapias. Só que muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas, elas não querem reparar. Elas querem apenas se livrar do peso. E se livrar do peso não é integração, é descarte. Estão comigo? E talvez o ponto mais difícil de aceitar seja de que o ego, ele não desaparece quando a gente entra na espiritualidade. Ego determina padrão comportamental, não tem nada a ver com a espiritualidade. Então ele não desaparece, ele apenas, o nosso ego se adapta à nossa nova, né, visão, à nossa nova forma de nos movimentar. Então antes, o ego queria o quê? Ele queria dinheiro, ele queria status, ele queria prazer. Tá? Entrei para a espiritualidade, agora o meu ego quer luz, ele quer um reconhecimento espiritual, ele quer uma validação como eu sendo, a partir de agora, um ser evoluído. Só que a lógica continua a mesma. Na verdade, isso tudo é controle. Aí o que acontece? Aí a pessoa apenas ela muda o discurso, mas não muda a estrutura interna, que é o que nós estamos falando até agora. E aí isso cria um dos fenômenos mais comuns, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que existe uma coisa estranha no ar, né? Que são pessoas espirituais, espiritualizadas, mas com comportamentos totalmente incoerentes com um ser espiritualizado. E isso não é hipocrisia consciente. Muitas vezes é consciente. É
consciência refinada. A pessoa sabe disso tudo que a gente está falando aqui, entendeu? Mas é aquela velha história, não, isso não se encaixa para mim, isso não serve para mim. E como é que a Matrix administra isso? Então vamos lá, olhando de uma forma mais fria e estrutural, tá? Não espiritual. Né? A Matrix ela não precisa, ela não tem intenção de impedir o nosso despertar, né? Ela não precisa impedir o nosso despertar. Ela só precisa desviar, né, o propósito, desviar os fins, vamos dizer assim, né? E a Matrix faz isso com três movimentos, que dá para dizer dessa forma, né? Muito, mas muito bem calibrados. Tá? Que movimentos são esses? Primeiro, ela permite o erro. Tá? Ou seja, a Matrix jamais vai bloquear o meu comportamento desalinhado, né? Porque ela se alimenta, né? Disso. E o meu comportamento desalinhado, ele alimenta o sistema emocional, o sistema relacional e todo o sistema energético, o campo energético. Segunda coisa que a Matrix faz, ela oferece o alívio rápido, aquilo que nós já estamos falando lá desde lá de cima, né? O que acontece? Ela começa a nos trazer, vai nos trazendo ferramentas, vai nos trazendo conteúdos, cursos, terapias, com o objetivo de aliviar, porém sem exigir essa transformação, né? Uma transformação proporcional a este novo campo, a essa nova movimento que nós estamos inseridos. E a terceira coisa que a Matrix faz, ela evita a responsabilidade verdadeira, a responsabilidade profunda. E por quê? Porque responsabilidade verdadeira, responsabilidade profunda gera ruptura. E a ruptura é o quê? É o começo da verdadeira liberdade, da verdadeira espiritualização, da verdadeira mudança de padrões. Bom, Roger, mas e aí, então, eu estou condenado. Não, felizmente não estamos condenados. Mas, assim, só existe uma saída. Uma única saída. E essa saída não é nada confortável. E isso é precisa que seja dito com clareza. Okay? O caminho real, né, não é, nunca foi e nunca será sobre se sentir melhor rapidamente, instantaneamente. Eu estou curado, curei 30 anos de 20, 10. Então, o caminho não é esse. Não é se sentir melhor ou sentir o alívio rapidamente. É sobre se reorganizar internamente, profundamente. E aí isso inclui revisar relações, assumir erros sem justificativa, sem se auto-justificar. Eu errei, pronto, acabou. Vou ter que consertar. Encerrar todos os ciclos necessários, mesmo que doa. E, preferencialmente, tentar reparar o que fez.
que não foi legal. E aí sim, aí a partir daí, sustentar novos comportamentos pelo tempo suficiente, né? Que não se sabe qual é, isso é muito individual de cada um, né? Pelo tempo suficiente para que a gente consiga integrar no nosso interior esse novo eu. Sem isso, não existe transformação. Só existe narrativa. Que tal? Então, se esse episódio, né, fez alguém aqui não se sentir bem, acredito que sim, porque eu já vi que algumas pessoas saíram, né, e tá tudo bem, né? Isso aqui não é nada para ninguém, é para a gente internalizar e pensar, tá? Ele foi feito justamente para isso mesmo. Ele não foi feito, esse trabalho de hoje aqui não foi, nós estamos aqui para aliviar, né? E sim para tentar nos posicionar, né? Porque em algum momento todos nós vamos precisar decidir, nós vamos precisar tomar uma decisão. Se a gente quer alívio ou se a gente quer verdade. E os dois, alívio e verdade, raramente andam juntos. Nosso trabalho aqui, no Desacorando da Matrix, não é sobre acessar algo novo. Ele é sobre parar de sustentar o que não é verdadeiro, parar de sustentar aquilo que é falso. Legal? Então, novamente, gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão por compartilharem, por estarem, né, participando, e nos vemos na próxima quarta-feira com mais um episódio do nosso Desancorando da Matrix. Tchau. Fiquem todos com Deus.